Existe um objeto na história bíblica que detém um poder tão enigmático que foi capaz de dividir as águas de um rio caudaloso, abrir caminho onde não havia e conceder a um homem o dobro da unção de seu mestre. Não estamos falando de um cajado mágico ou de uma relíquia esquecida. Falamos de um manto, um simples pedaço de pano, aparentemente, mas que esconde em suas dobras um segredo milenar, um segredo de poder, de sucessão e de manifestação divina. Qual era o segredo deste manto? Como um objeto tão comum pôde se tornar um canal para o sobrenatural? E o que isso significa para nós hoje? Se você busca desvendar esses mistérios e conectar pontos entre o passado e o presente, este é o lugar certo. A narrativa que estamos prestes a desvendar começa em um tempo de transição no coração do antigo Israel. Dois homens, um profeta veterano, cujo nome ecoava por toda a terra, Elias, e seu jovem discípulo, Eliseu, estavam prestes a testemunhar o impensável. Elias, o tisbita, conhecido por sua ousadia e por confrontar reis e falsos profetas, estava no auge de sua jornada, mas o tempo implacável se aproximava de um ponto crucial para ele. Eliseu, seu fiel companheiro, seguia-o com uma devoção inabalável, ciente de que cada passo ao lado de Elias era uma lição, uma revelação. A Bíblia nos transporta para um cenário onde o divino e o terreno se entrelaçavam de forma palpável. Acompanhemos a jornada desses dois homens, pois é nela que o mistério do manto começa a se desvendar. Eles partem de Gilgal, um lugar de significado histórico para Israel, onde o povo havia renovado sua aliança com Deus após a travessia do Jordão. De Gilgal, descem a Betel, um local sagrado, onde Jacó teve seu sonho da escada. Em cada parada, uma cena se repete. Grupos de profetas, os filhos dos profetas, abordam Eliseu com uma pergunta inquietante. Sabes que o Senhor vai tirar hoje o teu senhor de sobre a tua cabeça? A resposta de Eliseu é sempre a mesma. Eu também o sei. Calai-vos. Há uma tensão no ar, uma expectativa velada. Eliseu sabia, sentia, mas não queria falar sobre a iminente separação. A dor da perda já se anunciava. De Betel, Elias e Eliseu seguem para Jericó, a cidade das palmeiras, palco de uma das mais espetaculares vitórias de Israel sob a liderança de Josué. Novamente, os filhos dos profetas se aproximam de Eliseu com a mesma pergunta e a mesma resposta, carregada de um silêncio eloquente, é proferida. A jornada continua e a cada passo o peso da partida de Elias se torna mais evidente. O caminho os leva até as margens do rio Jordão, o mesmo rio que Israel havia atravessado milênios antes para entrar na terra prometida. E é aqui, neste ponto geográfico e espiritual, que o manto de Elias assume seu papel central. Elias e Eliseu estavam sozinhos às margens do Jordão, os filhos dos profetas observando de longe, talvez sem compreender a magnitude do que estavam prestes a testemunhar. Elias, sem proferir uma palavra, toma seu manto. Um manto de pele de animal, simples, rústico, mas que, sob a posse de Elias, havia presenciado milagres, secas e chuvas, confrontos divinos e a glória de Deus no Monte Carmelo. Ele o enrola. Há um ritual implícito neste gesto, uma preparação para algo grandioso. E então ele golpeia as águas do Jordão. O impensável acontece. As águas se separam, abrindo um caminho seco no meio do rio, permitindo que os dois profetas atravessassem para o outro lado, como se a própria natureza se curvasse diante da autoridade divina manifestada através daquele homem e de seu manto. Este não era um truque de magia, não era uma ilusão, era a manifestação de um poder que transcende a compreensão humana. As águas do Jordão, que antes representavam uma barreira intransponível, agora se curvavam. O que havia de tão especial neste manto?
Seria ele um objeto místico, dotado de poder intrínseco? Ou seria um símbolo, um canal para uma força maior? A resposta está na conexão entre o objeto e o homem que o usava, e mais profundamente, na fonte de todo o poder. Ao chegarem ao outro lado, Elias faz a Eliseu a pergunta que selaria o destino do jovem profeta. Pede o que queres que eu te faça antes que seja tomado de ti. Para fortalecer ainda mais nossa comunidade, escreve aqui nos comentários de qual cidade ou país você está nos assistindo. É sempre importante saber até onde essa mensagem está chegando. Aproveite também para deixar seu like, se inscrever no canal Sinais e Revelações, ativar o sininho e compartilhar este vídeo com outras pessoas que precisam conhecer essa mensagem. Sua interação ajuda este conteúdo a alcançar novos públicos e mantém este trabalho vivo. Eliseu, sem hesitação, pede: peço-te que haja sobre mim porção dobrada do teu espírito, uma porção dobrada, não riquezas, não fama, não poder terreno, mas a unção, a capacidade espiritual, o espírito que habitava e agia através de Elias. Essa era a verdadeira herança que Eliseu buscava. Ele não queria apenas o manto, mas o que o manto representava, a autoridade e o poder de Deus. Elias então estabelece uma condição. Coisa difícil pediste, todavia, se me vires quando for tomado de ti, assim se te fará. Porém, se não, não se fará. A visão era crucial, não apenas a visão física, mas a visão espiritual. O discernimento para reconhecer o momento da transição, a passagem do bastão profético. E enquanto caminhavam e conversavam, a cena mais espetacular da vida de Elias se desenrola. Um carro de fogo, puxado por cavalos de fogo, surge do céu. Um turbilhão, uma tempestade divina separa os dois homens. Elias é levado aos céus, não pela morte, mas por uma ascensão gloriosa, testemunhada por Eliseu. Eliseu grita em desespero e reverência: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. Ele rasga suas próprias vestes, um sinal de luto e de profunda emoção. Mas então, seus olhos se fixam em algo que havia caído da cena celestial. O manto de Elias. O mesmo manto que havia dividido o Jordão, que havia abrigado o profeta em suas jornadas, que havia sido um símbolo visível de sua autoridade. Eliseu o pega. Este não é apenas um pedaço de pano. É o testemunho tangível de uma sucessão, a promessa de uma unção. Com o manto em suas mãos, Eliseu retorna às margens do Jordão. Agora, sozinho. Os filhos dos profetas observam de longe, curiosos, talvez céticos. Eliseu, com o manto de Elias, golpeia as águas e clama: onde está o Senhor, o Deus de Elias? E as águas se separam novamente. O Jordão se abre, assim como havia feito para Elias. O milagre se repete, a promessa se cumpre, a porção dobrada do espírito de Elias é manifestada através de Eliseu. E o manto, que havia sido um instrumento de poder nas mãos de Elias, agora era um símbolo de autoridade e unção nas mãos de seu sucessor. Mas qual o segredo deste manto? Não era a fibra, o material em si. O segredo estava na conexão. O manto era um símbolo da autoridade que Deus havia concedido a Elias. Quando Elias o enrolou e golpeou o rio, ele não estava realizando um truque de mágica, mas exercendo a autoridade que o Espírito de Deus lhe havia concedido. O manto se tornou uma extensão de sua fé, de sua obediência e da presença de Deus manifestada através dele. Era um ponto de contato, um foco para a fé. Eliseu, ao pegar o manto, não estava apenas pegando um item pessoal de Elias. Ele estava assumindo a responsabilidade, a missão e a autoridade profética que Elias havia exercido. O ato de golpear as águas com o manto não era uma imitação vazia,
mas uma declaração de fé no mesmo Deus que havia operado através de Elias. Era um pedido para que a mesma unção, o mesmo poder, se manifestasse através dele. E Deus respondeu. A separação das águas do Jordão, por 2 vezes, serviu como um selo divino, uma confirmação inquestionável da transição da autoridade profética. Este episódio nos ensina lições profundas sobre sucessão espiritual, sobre a natureza do poder divino e sobre a importância da fé. O manto não era um amuleto. Ele não tinha poder em si mesmo. Seu poder residia na mão que o empunhava e na fé que impulsionava essa mão. Elias era um homem de Deus. Eliseu tornou-se um homem de Deus. O manto era apenas um condutor, um símbolo visível de uma realidade espiritual invisível. A história do manto de Elias e Eliseu ressoa através dos séculos, ecoando a verdade de que Deus usa o que é comum para realizar o extraordinário. Ele usa pessoas comuns, objetos comuns, para manifestar seu poder e sua glória. O que parecia um simples pedaço de pano tornou-se um instrumento de milagres, um catalisador para a manifestação da presença divina. E para os dias de hoje, o que podemos aprender com este manto? Ele nos lembra que a autoridade e o poder de Deus não estão limitados a objetos ou a pessoas específicas, mas estão disponíveis para aqueles que buscam a Deus de todo o coração, que obedecem à sua voz e que estão dispostos a serem usados por Ele. O manto de Elias não era um fim em si mesmo, mas um meio para que a glória de Deus fosse revelada e para que seu propósito fosse cumprido na terra. Que possamos, assim como Eliseu, buscar não apenas os mantos ou os símbolos de poder, mas a porção dobrada do Espírito de Deus, que nos capacita a viver uma vida que manifesta sua presença e seu poder em nosso mundo. O mistério do manto não é sobre o tecido, mas sobre a fé e o Espírito que o acompanhavam. O segredo que abriu o Jordão não era uma magia intrínseca ao objeto, mas a autoridade divina manifestada através de um profeta fiel. E essa mesma autoridade, esse mesmo poder, continua disponível para aqueles que creem. Que esta jornada de revelação tenha iluminado sua compreensão sobre os mistérios das Escrituras. Se você se sentiu tocado por esta história e deseja continuar explorando as revelações da Bíblia, deixe o seu like agora mesmo. Se inscreva no canal Sinais e Revelações. Ative o sininho para receber cada novo vídeo assim que for publicado, garantindo que você nunca perca nenhuma revelação ou estudo importante. Compartilhe este vídeo com amigos e familiares que também buscam aprofundar sua fé. Sua participação é fundamental para que possamos continuar desvendando os segredos das Escrituras e fortalecendo a fé de muitos. Até a próxima revelação.